Beleza, então vamos continuar aqui falando em provas em espécie. Vamos lá, falar agora de interrogatório do réu, oitiva do ofendido e confissão. Vamos falar desses três, a gente finaliza o vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, interrogatório do réu, certo? Então, primeiro, é um direito subjetivo do acusado, tá? Então, o acusado pode ou não, né, basicamente, falar. Porque o que seria o interrogatório do réu? Seria a oportunidade dada a ele, para quê, pessoal? Para que ele possa contar a sua versão relativamente aos fatos, tá bom? Para que ele possa fazer sua autodefesa. Logicamente, pessoal, que ele não é obrigado, né? Nós sabemos que a Constituição garante que ele não é obrigado a fazer isso, ok? A falar algo no juízo, isso não pode ser utilizado contra ele lá na sentença como meio de fundamentação, tudo bem? Então, pessoal, essa é a primeira coisa aqui, certo? O interrogatório, né, é o ato mediante que o juiz, né, procede ao oitivo do acusado a ser de fato que ele é imputado, beleza? Certo? É um direito subjetivo que nós já vimos isso aí. Quando que é realizado, né, o interrogatório do réu, pessoal? Lá no procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo, basicamente na audiência de instrução, tá? Então, na audiência de instrução há essa colheita aí, né, da prova oral em relação a essa questão do interrogatório. E o procedimento previsto na lei de drogas, pessoal, é um procedimento próprio, tá? Que é realizado antes da instrução criminal, tá? Então, segue um regramento próprio. O STF já decidiu que isso é constitucional, pois está previsto na lei de drogas essa possibilidade de oitiva antes, né, basicamente, da audiência de instrução, tudo bem? Então vamos falar algumas características básicas, pessoal, relativa a essa questão do interrogatório do réu, tá? Primeira questão da obrigatoriedade, tá? Então, trata-se de um direito do réu em razão do subprincípio da autodefesa. Então, deverá ser aprazado seu interrogatório na forma da lei processual sob pena de nulidade. Então, é um direito que ele tem de contar a sua versão dos fatos, de falar a sua versão sob pena de nulidade de toda a relação processual, tá bom? Mas e se o réu, mesmo intimado, não comparecer ao interrogatório? E se ele estiver foragido, há nulidade? Tá? Então não há questão pacífica acerca disso, certo? A regra é que, pessoal, que vem se formando entendimento que nesses casos, tendo o réu sido intimado para seu interrogatório, caso não compareça, estaria suprida a obrigatoriedade com a sua mera intimação. Quer dizer o quê? Que uma vez ele intimado, ele não compareceu, então presume-se que ele não quer falar nada, apresentar nada literalmente. Tudo bem? Segundo, ato personalíssimo do réu. Pessoal, não pode ser feito por intermédio de procuração ou interposta pessoa. Então, ele mesmo tem que fazer, tá? Ele mesmo tem que ser interrogado. Somente ele pode prestar o depoimento, ok? E se o réu não possuir condições de submeter a interrogatório? Pode acontecer só de duas formas, tá, pessoal? Se ele for inimputável, certo? No momento dessa realização do seu interrogatório, certo? Ou ele já era inimputável na época do fato. Aí não temos como aí basicamente, certo? Submeter ele ao interrogatório, tá bom? Do contrário, ele é obrigado a comparecer, tá? Desde que devidamente intimado. Oralidade, certo? Então, em regra, ele é oral, ou seja, pergunta e respostas, tá bom? Basicamente, certo? Sempre verbalmente, oralmente, tá? Existe uma mitigação dessa situação em relação a surdos, mudos, tá? E pessoas estrangeiras. Então, nesse caso aí, certo? Existe aí uma exceção à regra meio lógica, né? Decorrente de uma debilidade, uma deficiência física do indivíduo ou por ele ser estrangeiro e não saber a nossa língua nacional, tá bom? E aí, nesse caso aí, pessoal, se ele não falar a língua nacional, pode ser nomeado intérprete, tá? Para que ele venha, né, traduzir tudo que ele falar, tudo certinho, tá? Publicidade, pessoal, em regra, interrogatório, como qualquer outro ato processual, é o que? Público, tá bom? Então, tá lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que todo ato, né, é público. Então, também do mesmo jeito, tá, pessoal? Só que em determinados casos, o juiz pode determinar a limitação da publicidade do ato, tá? Seja requerimento do MP, alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Individualidade quer dizer o que, pessoal? Se tiver mais de um réu no processo, cada um será ouvido individualmente, tá? Não podendo um, inclusive, ouvir a do outro, tá? Então, presenciar ao interrogatório do outro, basicamente. Faculdade de formulação de perguntas pela acusação e defesa, tá? Então, a defesa e a acusação podem formular perguntas, tá? Para o réu, tá bom? Ainda vigora essa questão do sistema presidencialista,
tá? Que a gente faz a pergunta para o juiz e o juiz faz, a não ser que seja no tribunal do júri. No tribunal do júri, as perguntas são feitas diretamente para o acusado, tá bom? Então pode ser feito diretamente a ele. Agora, quando for aqui na audiência de instrução propriamente, nos outros procedimentos comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, será feito por meio do sistema presidencialista, onde você faz a pergunta ao juiz e o juiz repassa ao acusado para que ele possa responder, tá bom? Podendo o juiz, né, indeferir aquelas perguntas impertinentes, irrelevantes, e é onde vocês têm que ficar esperto, pessoal, para ver se a acusação, né, não vai induzir, querer repetir pergunta, ficar induzindo a pessoa a confessar, a fazer algo que não seja, né, da vontade da defesa, basicamente, certo? Aí lembrando que no processo de júri as perguntas são feitas diretamente acusação e defesa para o próprio acusado, não vigora esse sistema presidencialista lá, tá bom? Que é um pé no saco, sistema presidencialista, tá, pessoal? Fica igual um REC repete, tá? Você pergunta, o juiz repete. Você pergunta, o juiz repete. Nossa, isso é um saco. Procedimento, tá? Então, o interrogatório do réu será realizado obrigatoriamente na presença de seu advogado. Essa obrigatoriedade, pessoal, muita gente fala que é apenas na fase na fase judicial, tá? Que não existe essa obrigatoriedade quando a gente fala na fase de inquérito, tá? Só que isso já vem sendo meio simulado aí, certo? Pelos demais aí, tá? Pelos demais aí, literalmente. Já vem sendo simulado pelo STF aí sobre a possibilidade ou não dessa questão da obrigatoriedade de comparecimento, tá? Nos atos de interrogatório feito pelo delegado de polícia, tá bom? Então, existe aí já procedimento disso. Então, a STJ entende que se o interrogatório for realizado antes da entrada em vigor de 2013, que passou a exigir a presença do advogado no interrogatório judicial, a eventual ausência do defensor não caracteriza nenhuma nulidade, tá bom? Então, pessoal, hoje é obrigatório essa questão da defesa, tá bom? Da defesa no interrogatório judicial. Beleza. Nós temos, pessoal, como defesa sempre, basicamente o réu vai ser ouvido por último, tá bom? Então o réu é ouvido por último no processo. O que acontece, pessoal? Nós temos o direito de ficar ali 5 minutos com ele, tá? Em entrevista reservada, para dar as últimas, né? Para verificar o que aconteceu em audiência, para dar as últimas instruções, né? Conversar com ele literalmente, tá? Então, assim, é bem divergente se não for concedido esses 5 minutos, tá? Se existe nulidade ou não do interrogatório. Então, assim, tem uns que entendem que é nulidade relativa, você tem que comprovar o prejuízo, e tem outros que entendem que essa nulidade aí é absoluta e deve ser realizado novamente esse interrogatório, tá bom? O réu tem esse direito de ficar em silêncio, pessoal, então já falamos sobre isso, isso consta lá no artigo 5º, inciso 63, tá? Onde ele não é obrigado a falar nada, certo? Ele pode ficar calado e isso não vai ser utilizado contra ele, tudo bem? O juiz deve informar isso, o artigo 186 fala que o juiz deve, reza que o juiz deve informar isso antes, né, pessoal, de iniciar realmente o interrogatório. Então o juiz tem que fazer perguntas de cunho pessoal e vai advertir sobre o direito dele de ficar em silêncio, tá bom? Então, e se o juiz não informar essa questão? Existe já uma STJ entende que é nulidade relativa se o juiz não falar isso, tá? Tem que provar o prejuízo realmente, né, que ele não tinha conhecimento desse fato e devido a isso ele falou e não gostaria de ter falado nada, tá? Essa garantia também se aplica no interrogatório de sede policial, pessoal, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui. Essa questão do direito ao silêncio é garantido no interrogatório? Também é garantido no interrogatório, tá bom? Então, beleza. O artigo 198 está tacitamente revogado, está fora, que fala que o silêncio dele importará em confissão, tá? Ou melhor, que não importa a confissão, mas pode ser utilizado como meio de acusação dele, né? Como meio de prova em seu desfavor, tá? Então, negativo, tá bom? Então, é um direito que ele tem, tá? Então, o juiz não pode fundamentar a decisão judicial, certo? Então, o juiz não pode fundamentar a decisão judicial na questão do silêncio do indivíduo, tá bom? Então, beleza, pessoal. Continuando, tá? O interrogatório ele é dividido em dois, basicamente, tá? Então, nós temos duas fases do interrogatório aqui. A primeira, ele vai responder perguntas de cunho pessoal,
certo? E a segunda, perguntas acerca do fato, certo? Então a primeira é de cunho pessoal em relação à própria qualificação do indivíduo, tá bom? Aí vem questões, pessoal. Ele é obrigado a responder essas questões de cunho pessoal? A doutrina fala que ele é obrigado, mas não tem implicação nenhuma isso aí, você entendeu? Basicamente, certo? Aí ele não é obrigado a responder as questões relativas ao fato. A sua identificação ele é obrigado a falar, tá? Mas tem gente que não fala, não tem nenhuma implicação com relação lógica dentro da relação processual por ele não falar nada em relação à sua própria qualificação, tá? E aí nós temos da nossa apostila, uma estruturinha básica, tá? Sobre o interrogatório judicial do acusado. O juiz qualifica o acusado e informa quanto ao direito de defesa, primeira parte. Segundo, o juiz realiza as perguntas, tá? Ao réu. Primeiro perguntas sobre a pessoa do réu, de cunho pessoal, e depois realizam perguntas sobre o fato, tá? O juiz faculta as partes a realização de perguntas. Então, as partes não são obrigadas a fazer perguntas. Pode fazer? Pode, desde que eles entendam, né, que seja interessante, podendo o juiz o quê? Indeferir as perguntas irrelevantes ou impertinentes, tudo bem? Pessoal, é possível ter mais de um interrogatório na relação processual? Lógico que sim, tá, pessoal? Então, o juiz pode requerer a oitiva novamente dele a qualquer momento, tá bom? Não tem problema nenhum essa questão aí. Então, não quer dizer que teremos apenas uma oitiva, tá? Apenas um interrogatório dele. Pode ter mais sem problema nenhum, tá ok? Fechou? Tranquilo? Beleza, existe a possibilidade, pessoal, da realização do interrogatório por meio de videoconferência, desde que o réu esteja preso, tá? Então, se o réu estiver preso, pode ser a sua oitiva realizada por videoconferência. Isso é muito salutar. Por quê, pessoal? É muito importante. Porque realmente, né, o Poder Judiciário gasta uma fortuna trazendo essa galera, né, para prestar interrogatório. E fora você pega essas pessoas de alta periculosidade, né, esses traficantes aí, que realmente possuem uma estrutura muito grande, né, e a possibilidade de fugir, né, de ter um ataque, né, toda a questão dos policiais, enfim. Então seria de bom grado essa questão da videoconferência. Aí eu pergunto para vocês, se for por videoconferência, também deve ter essa entrevista reservada de 5 minutos, a entrevista reservada entre defesa e acusado lá no finalzinho para ele ser interrogado? Também, pessoal, deve ser garantido, deve ser criado o meio necessário, tá? Para que o advogado tenha essa entrevista reservada com ele antes, tá, pessoal, antes do interrogatório. Tudo bem? Basicamente é isso aí, certo? Tranquilo? Então, interrogatório é isso aí. Então, assim, o que vocês têm que tomar cuidado no interrogatório, gente, é sempre o que? Se você vê que seu cliente vai fazer besteira ou que tá muito claro, tá melhor ficar calado, tá? Melhor incentivar ele a não falar nada. Manda aí a pergunta. Pessoal, é o seguinte, eu estava aqui vendo sobre o perito. Eu sou ex-polícia civil, eu era perito criminal. Aí eu fiz uma perícia com um homem chamado um primo meu, o caminhão passou aqui, e eu tava aqui sabendo que o juiz pode determinar três perícias, né? E eu fiz uma perícia, e quando ele soube que eu era parente da vítima, ele condenou, né, a perícia, né? Aí ele mandou fazer outra perícia. Aí o cara já fez a outra perícia e deu certinho, sabe, com a minha. Aí ele concordou com a minha, né, perícia, né? Aí eu... É isso mesmo. É isso mesmo, mas sabe por que ele fez isso? Porque se aplica a questão dos peritos, tá? A mesma situação, os impedimentos e suspeições aplicadas aos membros do Poder Judiciário, você entendeu? Aos auxiliares de justiça, o próprio juiz, Ministério Público. Então, toda aquela questão de impedimento e suspeição se aplica também ao perito. Então, como você era parente, né, da vítima? Primo. Então, como você era parente da vítima, ele pode, né, de alguma forma, ter entendido que você seja suspeito naquele caso concreto, porque com alguma intenção de condenar, alguma coisa nesse sentido, tendo em vista que ele era parente seu, né? Você poderia não ser imparcial no seu julgamento. Mas graças a Deus que você foi imparcial e realmente o juiz, mesmo com a nomeação de uma segunda perícia, ele confirmou tudo que você, né, tinha falado nessa primeira. Mas é facultado a ele fazer isso, tá? Nesse caso. Aí nesse mesmo processo a PM me enrolou como testemunha, sabe? E quando eu cheguei lá no fórum, o juiz mandou eu sair, né, da audiência,
eu não podia ser testemunho porque, no caso, era parente da vítima e eu era policial, né? Aí eu não sei como, só da polícia primeiro, igual o senhor estava falando aí, na hora lá do fato, quando a gente chega lá, a polícia primeiro já estava lá, PM, né? Aí o delegado cambiou os policiais civis, como eu era perito, aí eu peguei e fui, né? Chegou lá, o policial PM e rolou com testemunho. Ele não aceitou. Mandou eu sair de dentro da sala de audiência. Não, assim, o que acontece é o seguinte, ele pode ter indeferido a oitiva sua como perito, você entendeu? Agora ele poderia até, como você não teve, não foi uma testemunha ocular do fato, toda essa circunstância, você realizou a perícia e ele determinou uma segunda perícia, ele pode ter entendido que você era desnecessário como testemunha, porque você ali teria que ir como um profissional, como um perito, concorda? Então ele te arrolou como testemunha, mas na realidade ele te arrolou como se fosse um perito, por você falar um pouco do que você entendia da perícia. Então ele já tinha outro perito nomeado, já tinha sido feito isso, e por isso que ele deve ter indeferido a sua oitiva. Você entendeu? Então, basicamente, poderia ter sido nesse sentido. Beleza, então. Obrigado aí, viu? Não, tranquilo. Beleza, vamos lá. Então, terminamos o interrogatório, certo? É muito interessante essa questão do direito de você pode requerer. Se o juiz não conceder isso, pessoal, não falar, você pode requerer a entrevista reservada. E é de suma importância essa questão da entrevista reservada, viu, gente? Porque é ali que nós vamos organizar os últimos detalhes, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de confissão então, pessoal, vamos falar um pouco. Confissão. A confissão é um meio de prova através do qual o acusado reconhece a prática de fato que lhe é imputado, tá? Então, ele confessa isso aí. A confissão é necessário que preencha alguns requisitos básicos, tá? Pessoal, quais são esses requisitos básicos aí que, né, deve preencher, certo? Essa questão da confissão, pessoal. Nós temos os requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos, tá? O que é requisito intrínseco, pessoal? Aquilo que está ligado ao conteúdo da confissão, tá? Ou seja, se realmente o que ele está confessando, né? Essa questão da clareza dos fatos, essa exposição dos motivos, se tudo mesmo tem correlação, né, com o processo, com o fato em si, como meio de prova, tá? E os requisitos extrínsecos, pessoal, que é a questão da formalidade, da forma de realização da confissão, tá? Ou seja, a confissão é pessoal, tá? Não pode ser feita por meio de procurador, certo? É de caráter expresso, ou seja, a confissão deve ser reduzida a termo, tá bom? O oferecimento deve ser feito perante o juiz competente, deve ser espontânea, não pode ser realizada mediante coação, tá bom? De maneira nenhuma, certo? E o acusado, logicamente, tem a plena capacidade, tá, pessoal? Então, a confissão, ela decorre também dessa questão da capacidade do indivíduo de poder confessar, tá? A confissão, ela não é absoluta, ela é relativa. O juiz vai dar a ela o valor que entende necessário para a instrução processual, tá bom, pessoal? Então, não quer dizer que a pessoa confessou, o juiz vai dar caráter absoluto. Já pensou se ele confessa mediante uma coação ou uma incapacidade? Então o juiz não vai levar isso em consideração, certo? Essa verificação. Então vai dar o valor que entende necessário. Não vai colocar ela como caráter absoluto de maneira nenhuma, porque eu já falei para vocês que não tem prova absoluta, né, no processo penal. Tudo bem? Então, beleza. A confissão pode ser classificada em quanto ao momento, quanto à natureza, forma e conteúdo. Vamos ver cada um? Quanto ao momento, pode ser extrajudicial ou judicial, tá, pessoal? Então, certo? Se for judicial, logicamente fora do juízo, tá? Se for judicial, prestado em juízo, tá? Então, essa extrajudicial, porque não teve o crivo do contraditório na ampla defesa, ela tem pouco valor, né, pessoal? Probante. Lógico que a judicial tem muito mais valoração. Quanto à natureza, pessoal, ela pode ser real, que é aquela efetivamente realizada pelo réu perante a autoridade, ou ficta, que é aquela que não foi realizada pelo réu, sendo presumida pela lei em razão de alguma atitude sua. Gente, isso aqui não existe, essa confissão ficta, tá? Nós já vimos lá em cima que ela é pessoal e deve ser expressa, então automaticamente ela só pode ter caráter real, tá? Essa questão de ficta não existe aqui literalmente, tá? Essa questão de confissão ficta aqui, pessoal,
nós temos lá, por exemplo, sob pena de confissão, tá? Onde o indivíduo, se não falar lá na audiência de instrução ou não comparecer na audiência, presume-se que ele confessou os fatos. Então isso lá existe, lá no processo civil, como nós já vimos na audiência de instrução e julgamento, tá? Agora aqui não tem isso não, filho. O cara não compareceu, quer dizer que ele é culpado? Ele não compareceu, ele se foragiu, então quer dizer que ele é culpado? Óbvio que não, tá? Aqui não existe isso, lá no processo civil existe, tá bom? Então lá é dispensada até a presença no processo civil da parte, né? Só que se ela for regularmente intimada para prestar depoimento pessoal, se alguém, né, se a outra parte requerer o depoimento pessoal dela, ela vai ter que comparecer, tá? Se ela for devidamente intimada. Quanto à forma, ela pode ser escrita, tá? Logicamente, quando é feito por bilhete, carta, né? Qualquer outro meio aí necessário, tá? Ou oral, que é aquela realizada perante o juiz, tá? Quanto ao conteúdo, pessoal, ela pode ser simples, tá? Que vai se limitar ao reconhecimento do fato, ou pode ser qualificada, que é aquela na qual o réu reconhece o fato, mas alega ter praticado sob determinada circunstância que exclui um crime ou isentam de pena. Tudo bem? Então, ele confessa, mas justifica a confissão. Seria basicamente isso. Primeiro, pessoal, outras características. A confissão é retratável e divisível, tá? Quer dizer o quê? Por que ela é retratável, pessoal? O réu, a qualquer momento, ele pode se arrepender de ter confessado e voltar atrás, certo? E aí, o juiz, com a retratação, vai fazer o quê, pessoal? Vai considerar realmente, né? Entretanto, a confissão retratada não perde o seu valor automaticamente, podendo o juiz considerar sem valor alguma retratação e considerar como digna de valor a confissão. Então, assim, depende do que acontecer no caso concreto. O juiz pode entender que essa retratação dele, ele voltou atrás, isso não é digno, que realmente ele fez aquele ato, que ele tinha vontade de confessar. São situações, tá? Divisível, pessoal, tá? Porque o juiz pode considerar válida a confissão em relação a apenas alguma de suas partes e falsa em relação às outras, tá bom? Então, beleza. Basicamente é isso, pessoal. Confissão bem tranquilo também, certo? Então, só recapitulando, ela é expressa, tá? Ela é pessoal, tá? Ela deve ser reduzida a termo. Que mais, pessoal? Não pode ser feito por procurador, tá? Vamos lá, que mais? Certo? Ela pode ser, deixa eu ver aqui o que mais que nós colocamos aqui, certo? Ela tem que ser espontânea, ela é relativa, não é absoluta. O juiz vai dar a valoração que ele entende necessária, certo? A pessoa pode se retratar e o juiz vai analisar essa retratação realmente, certo? Ela é divisível, o juiz pode analisar um pedaço dela ou outro, tudo isso aí. Manda. Pessoal, mas o réu, ele não pode dar dois depoimentos. O primeiro depoimento que ele der, ele tem que dar na primeira e na segunda audiência dele. Ele não pode dar os dois depoimentos, se mudar, né, a versão, né? Não pode, não tem problema algum não, tá? Assim. Se ele mudar a versão, o juiz vai ver que ele estava mentindo, né? Não, o que acontece bastante, Mivanilson, é o seguinte, acontece bastante em relação a pessoa prestar um depoimento na fase de inquérito e depois muda a versão. O que acontece? Esse depoimento na fase de inquérito poderia ser que ela não estivesse com um advogado. Então o que acontece? Ela vai ter que falar que naquela época ela, né, não tinha pleno conhecimento, ela foi induzida a qualquer coisa nesse sentido. E agora é isso que vale. Então ela pode até mudar essas questões. O que vai acontecer nessa modificação, basicamente, o que é? Né, de contar essa versão, que aí né, nessa questão da confissão, basicamente, tá? E seria principalmente a questão do interrogatório do acusado. Tornar em descrédito a sua autodefesa, né? Isso pode prejudicar a sua própria autodefesa. Mas ele pode mudar? Pode, não tem problema nenhum. Ele pode voltar atrás na confissão? Também pode, tá? É por isso que quando o réu ele é preso, sempre acompanhado por seu advogado, ele pede que não fale nada, porque depois ele vai instruir, né? Dizer o que ele pode falar, né? Isso. Sempre é necessário, sempre que... É isso mesmo, Ivanilson. Quando você for preso, Ivanilson, é só você ficar calado, você não falar nada não pro delegado, fica quietinho. Tá bom? A Bruna sabe bem disso, né? A Bruna já foi presa umas 3 vezes, ela nunca falou nada. Aquele depoimento que você dá perante o delegado, ele faz aquele processo e ele
ia para o juiz, né? Aí lá, no outro depoimento que você for dar para o juiz, você tem que falar a mesma coisa que você falou para o delegado. É por isso que o advogado pede que o réu fique calado, porque depois ele vai orientar, né? Isso. É isso aí? Perfeitamente, isso aí mesmo, tá? A Bruna sabe muito bem disso. As 3 vezes que ela foi presa, ela nunca falou nada com o delegado, tá? Meu Deus do céu, milagre. Então vamos lá, ó. Voltando. Lembrou da época, né? Vamos lá, da época que você não era gente, hein? Vamos lá então. Hã? A Bruna já foi presa, foi? Ih, umas 3 vezes, filho. Isso aí é perigosa no Pará. É, perigosa lá. Até os traficantes têm medo dela, os matadores lá têm medo dela. Tá? É que eu sou brava. É. Vamos lá então. Oitivo do ofendido, gente. Oitivo do ofendido, o que acontece, tá? Olha só. Permite ao magistrado ter contato efetivo com a pessoa que mais sofreu as consequências do fato, que é a vítima, tá, pessoal? É lógico, para verificar a extensão do dano, das consequências do ato criminoso, certo? Então, primeira coisa, a gente tem que saber que, né, o ofendido não é testemunha, tá, pessoal? Então, não se aplica alguns casos nele, tá? Por exemplo, o crime de falso testemunho não se aplica, porque ele não é testemunha, certo? Ele é obrigado a comparecer em juízo? Gente, sempre que ele for intimado, ele deve comparecer, podendo até ser conduzido coercitivamente, tá, pessoal? Então, se ele for intimado, tem que comparecer, não tem para onde correr, certo? Aí vem algumas perguntas jurisprudenciais aí que pode, né, ter algumas consequências aí pra gente ir pensando, tá? Pessoal, por exemplo, a vítima tem direito ao silêncio? Prevalece que sim, alguns doutrinadores falam que sim, né? Nutt mesmo fala isso, tá? Mas é bem controvertida essa situação. Tem outros aí que sustentam que não, que ela tem que falar, contar a versão dela, tá? Que ela não tem direito ao silêncio. Eugênio Pacelli fala isso, né? Enfim, então são doutrinadores aí que existe divergência nesse sentido aí, tudo bem? Então, o juiz tem que comunicar sobre os atos processuais, tudo está acontecendo no processo, certo? Que pode, aquele depoimento, né, incidir na prisão ou liberdade de um acusado, falar que realmente ela tem que contar o que é a verdade, o que aconteceu, certo? Então, para que ele vai implicar em uma situação bem complexa, né, para o acusado, enfim, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Certinho? Fechamos, pessoal, por hoje, tranquilo. Próxima aula ficou só prova testemunhal e prova documental pra gente finalizar, basicamente, busca e apreensão, né? Pra gente finalizar que também teve modificação na busca e apreensão, tá? Decorrente do pacote anticrime. Beleza? Então, vamos finalizar por hoje.